Quando eu falo em trabalho em grupo, ou facilitação de grupo, ou psicoterapia de grupo, eu estou falando de modalidades. E são diversas modalidades que nós temos na psicologia fenomenológico-essencial, ou seja, na psicologia humanista. São modalidades tais como facilitação de grupos, como workshops e grupos de encontro, que funciona de uma forma, a psicoterapia de grupo, que é uma outra estratégia de intervenção, e nós temos o que nós chamamos grupos terapêuticos, que necessariamente não está voltado para a psicoterapia. No entanto, para a gente compreender a estruturação dessas três modalidades, nós precisamos compreender a definição, ou seja, como é que a gestalterapia, como é que a psicologia humanista atua no processo de facilitação. A articulação do terapeuta com os participantes do grupo. E isso é interessante por quê? Porque todo trabalho grupal ele tem um efeito significativo na vida do indivíduo. Quando eu estou falando efeito significativo, eu estou dizendo que o crescimento pela troca de experiência e principalmente uma consciência que é gerada nesse grupo, né, pegando só os termos utilizados pelo John Kate Wood, quando ele fala, John Kate Wood fazia parte da equipe de facilitação do Carl Rogers. O John Kate Wood ele falava o seguinte, existe uma consciência coletiva. O grupo possibilita o surgimento de uma consciência grupal, não apenas uma consciência individual de cada um dos participantes, mas a partir do momento que há uma troca de experiências, a partir do momento que essa troca de experiências é efetiva, ela começa a agir, olha só, em cima de um processo de regulação desse grupo. Eu me lembro de um dos textos de John Wood, que ele diz o seguinte, o grupo, quando inicia, é como se fosse uma orquestra. Todo mundo está afinando o instrumento, ou seja, não tem ainda, né, a melodia. Então, os participantes começam a falar entre si, fazem barulho, e aos poucos, né, como se essa orquestra fosse afinando inicialmente os seus instrumentos, o violino, o violoncelo, olha só, a flauta. E no momento grupal, esse barulho de afinação começa a baixar. Começa, né, a silenciar, começa a um processo de autorregulação. E o que é interessante, né? O momento grupal, ele é a mesma coisa, os participantes conversando um com o outro, daqui a pouco o silêncio toma conta, e quando o silêncio entra em ação nesse processo grupal, acontece um fervilhar, uma efervescência na experiência do indivíduo. E as pessoas começam a falar sobre si. E o terapeuta é aquele que vai facilitar esse processo. Bom, nós vamos discutir isso posteriormente, mas para essa primeira aula sobre grupos, eu quero apresentar uma bibliografia básica. Então, para a gente compreender o processo de facilitação de grupos em Gestalt terapia, ou em psicologia humanista, para ser mais abrangente, nós precisamos ter uma compreensão teórica, o que é o grupo, como funciona o grupo, qual é a dinâmica de funcionamento grupal. E para isso eu separei alguns livros extremamente importantes, alguns clássicos da gestalterapia e outros que podem dar um subsídio. Então nós vamos partir do livro do Afonso Henrique Lisboa da Fonseca, que eu acho uma obra-prima. Esse livro ele é de uma consistência absurda. Por que eu estou colocando que é uma consistência absurda? Porque o Afonso ele consegue demonstrar as modalidades do grupo, ele começa a teorizar sobre essas modalidades, como o grupo é fechado, como é que o grupo começa a interagir e principalmente a dinâmica interna
do funcionamento grupal. E aí ele vai teorizando e mostrando em cima da perspectiva da Gestalt. Eu tive o prazer de facilitar diversos grupos junto com o Afonso. Nós facilitamos vários grupos juntos. E o Afonso tinha uma forma muito peculiar, né, de agir. Apesar de ser gestalterapia, o Afonso ele trabalhava também com a abordagem rogeriana, né, com a psicologia humanista. E uma das grandes questões que o Afonso colocava era o poder da facilitação gerar entre os membros do grupo, né, uma emergência significativa das experiências grupais. O que eu estou dizendo? Que o facilitador ele é constituído de um poder institucional, ou seja, eu sou facilitador, eu sou psicólogo, eu sou psicoterapeuta. No entanto, quando o grupo começa a se autorregular, inevitavelmente as pessoas, ou seja, os participantes, emergem como possíveis facilitadores. Lógico que o papel central na condução do processo é do terapeuta, mas que a experiência do outro é altamente significativa para que nós possamos ter o desenvolvimento de uma consciência grupal, ou seja, de uma consciência coletiva. A minha experiência bate com a sua experiência e esse impacto, né, quando você é impactado pelaquilo que eu estou falando, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções que estão aflorando, você se mobiliza, porque você pode se identificar ou pode, inclusive, combinar o meu discurso ou complementar com o meu discurso em cima da sua experiência. Isso vai gerando um efeito em cascata, ou seja, todos começam a ser impactados e o grupo ele começa a ter um manejo altamente significativo. Inclusive, o Pels ele dizia o seguinte, um dos textos do Frederick Pels, ele colocava que terapia individual estava obsoleta. Não que eu concorde, né, com o Fritz Pels, não que eu tenha essa concordância com o Pels, mas ele falava que a estruturação do grupo ele permite um crescimento muito maior do que a terapia individual. Inclusive, nos 10 últimos anos da vida do Pels, ele começou a abandonar a terapia individual e trabalhar o grupo. Então, você pode olhar que toda a perspectiva de trabalho gestáltico nos últimos 10 anos da vida do Fritz Pels foi voltada justamente para uma perspectiva grupal. Então, o Afonso ele tem essa capacidade de sintetizar, ele teoriza, ele lança mão, né, muito da questão de um filósofo francês chamado Michel Maffezoli para explicar a contextualização do presente, ou seja, de estar presente, da presentificação do terapeuta e dos membros do grupo no momento da sessão ou da facilitação. Então, de um lado, ele vai explorar a psicoterapia, como um processo de facilitação, mas também, do outro lado, os workshops vivenciais. Os workshops vivenciais, e aí temos modelos que o Afonso coloca, que pode ser residencial, não residencial, e ele articula todo o processo explicando esse funcionamento. Esse é um material altamente significativo. É da editora Ágora. A editora Ágora é uma afiliada da editora Sumos, ou seja, da Sumos Editorial. Vocês encontram ainda para comprar esse material. É muito bom. Então, o nome do livro é Grupo, Fugacidade, Ritmo e Forma. Processo de grupo e facilitação na psicologia humanista. Associado a esse material também, nós temos o livro também do Afonso, mas em parceria com o Carl Rogers. Foram 4 autores, o Afonso que traduziu para o Brasil esse material aqui, Em Busca de Vida, da terapia centrada no cliente à abordagem centrada na pessoa. Em Busca de Vida é uma coletânea de textos, certo? Do Carl Rogers, do John Kate Wood, do John Wood, que era membro da equipe de facilitação do Carl Rogers. Por que ele está falando do Carl Rogers? Porque a teoria rogeriana ela é muito próxima das suas bases fenomenológicas essenciais, na perspectiva de uma psicologia humanista, é muito próximo da gestalterapia. Esses conceitos são muito próximos nas suas bases epistemológicas, que é uma preocupação que nós temos que ter. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque
praticar psicoterapia ou ser psicoterapeuta não é apenas você sentar diante do cliente e estar conversando com ele. As minhas estratégias de intervenção têm uma perspectiva muito importante. Essa perspectiva que nós falamos é quando nós compreendemos o que nós estamos fazendo. Por que nós intervimos? Logicamente, eu não vou estar a todo momento, agora eu vou intervir no grupo, agora eu vou intervir individualmente. Não é isso. Não é? O importante é que você aprenda a teoria, você vai assimilar a teoria e você, durante o processo de façação, você inspira. Você inspira a teoria, você aprende e você vai inspirar a sua prática. A teoria começa a fazer parte de você. E a teoria do Rogers é muito próximo da gestalterapia. Rogers também foi um dos pioneiros com o trabalho com grupos, muito antes do Fritz Perls, inclusive, com um livro chamado Grupos de Encontro, que é um clássico. Nós não vamos discutir aqui, porque não é a perspectiva da nossa aula, mas o grupo de encontro mostra claramente os grupos, e o processo de façação de grupos na abordagem centrada na pessoa, ou seja, na abordagem rogeriana. Então, esse material que foi escrito pelo Carl Rogers, pela Maureen Miller. Isso é interessante porque Maureen Miller era uma gestalterapeuta e também transitava entre a gestalterapia e também fazia parte do grupo do Carl Rogers, pelo John Kate Wood. Inclusive o John Wood morou aqui no Brasil, em Minas Gerais, durante muito tempo. E, inclusive, ele produziu vários textos, e são textos altamente significativos. O John Wood entendia muito da abordagem rogeriana, do processo, inclusive do processo de façação. Nós vamos ver como o modelo rogeriano ele é muito próximo, apesar que a conceituação, ou seja, os conceitos centrais da abordagem rogeriana, eles diferem um pouco da abordagem gestáltica, conceito, mas a dinâmica de funcionamento é muito próxima. Tudo isso graças ao quê? Graças ao método fenomenológico. Então, eu indico Em Busca de Vida, do Rogers, do Afonso, da Maureen Miller e do John Kate Wood. Bom, associado a esse material, nós temos também, veja bem, nossas aulas começam a ser baseadas nesses materiais, tá? Nós temos também da Therese Tellinger, que é Gestalt e Grupos, uma perspectiva sistêmica, Gestalt e grupos. É uma gestalterapeuta brasileira que ela produz uma teorização super interessante sobre o modelo de grupos, ou seja, ela começa a estudar o processo grupal em gestalterapia. Eu digo que ela começa a estudar, mas ela dá continuidade aos estudos e começa a produzir uma perspectiva teórica mostrando a concepção sistêmica que existe no modelo de grupos em gestalterapias. Esse também é da editora Sumos, da Sumos Editorial. O Em Busca de Vida também da editora Sumos. Bom, e nós temos o clássico, que Isso é Gestalt. Logicamente, esse Gestalt é uma coletânea de artigos, não é um livro só do Perls, é uma coletânea. Isso aqui é um livro clássico de aprendizagem de gestalterapia, mas tem um material muito interessante, tá, que o Perls coloca sobre o processo de grupos, onde ele coloca terapia individual versus terapia em grupo. Ele faz a afirmação que terapia individual está obsoleta, na concepção do Perls. Por que ele coloca isso? Porque o crescimento grupal é muito grande. O crescimento grupal é absurdamente intenso, apesar que, olha só, críticos do Perls, críticos da gestalterapia, falavam assim: Perls praticava terapia individual em grupo, porque o Perls sempre pegava um participante e ficava interagindo com o participante, ficava intervindo com um dos participantes, depois passava para outro. E as pessoas diziam, é terapia individual em grupo, mas não é bem assim, porque as experiências são trocadas e outra coisa, essas experiências impactam na produção de uma consciência coletiva grupal. Então, eu indico esse material, especificamente o texto do Fritz Perls, terapia de individual versus terapia de grupo. E nós temos também esse material, que é um material espanhol. Eu acredito que não tem na língua portuguesa, mas é de um gestalterapeuta chamado Celedônio Castanedo. É um gestalterapeuta espanhol e escreveu Grupos, olha só, olha o título, tá?
Grupos de encontro em terapia Gestalt. Né? Então, grupos de encontro em Gestalt terapia. E o subtítulo é super interessante. Da cadeira vazia ao círculo gestáltico. Então, ele faz uma exploração dizendo, olha, a gestalterapia não é só usar o experimento, que alguns chamam de técnica, não é só usar o experimento da cadeira vazia ou da cadeira quente. É muito além da cadeira quente, como diria o Joseph Zinker em um dos seus textos. Mas o que acontece? O Celedônio Castanhedo, ele aborda, primeiramente, na primeira parte do livro, o surgimento, né, de um grupo de psicoterapias. E ele faz uma afirmação, ele é o seguinte, na época que o livro foi publicado, na década de 90, ele diz, olha, na Associação Americana de Psicologia, nós temos mais de 300 tipos de abordagens registradas, que são reconhecidas. Mais de 300 tipos de abordagem. E aí ele vai entrando na perspectiva da Gestalt até chegar na concepção de grupos. Então ele mostra que o círculo gestáltico, como ele chama, é altamente produtivo. E aí ele vai dando demonstrações, ele faz transcrições de algumas sessões para mostrar a intervenção. Então, grupos de encontro em terapia Gestalt como eu falei, é um livro espanhol, eu acredito que não tem tradução para o português. E, como um complemento, como bases filosóficas, logicamente, nós precisamos compreender essa dinâmica. Eu quero citar um autor chamado Alan Watts, um dos grandes estudiosos de filosofia oriental. Não esqueça que a filosofia oriental, ela é uma das fontes que a gestalterapia bebeu. A filosofia oriental, ela tem uma influência e tem um impacto muito grande na prática da gestalterapia. Então, o Zen, né, o budismo, o taoísmo. Não que a gente precise estudar profundamente a filosofia oriental, mas o Alan Watts, no livro Psicoterapia Oriental e Ocidental, ele faz uma análise, comparando a estruturação ocidental da psicoterapia e o meio de existência, a forma de existência no Oriente com as concepções filosóficas, no caso a filosofia oriental, o Zen budismo e o taoísmo. E ele faz uma estruturação teórica muito interessante. Ele diz, olha, o modelo de psicoterapia formado no Ocidente é muito conceitual. No Oriente, a psicoterapia ela é como se fizesse parte, da cultura. Então, o próprio crescimento na crença do taoísmo, do zen budismo, é pela vivência imediata e significativa. Eu acho e eu acredito que é uma leitura fundamental. Então, esses materiais são materiais que dão um suporte teórico para a nossa concepção. Nós vamos estudar, vamos aprofundar, mas acredito que a leitura desse material dá uma consistência significativa na nossa prática em psicoterapia de grupo, na concepção gestáltica. Além da concepção gestáltica, eu diria, para a psicologia humanista, para a psicologia fenomenológico-existencial, que é a abordagem rogeriana, a gestalterapia, o psicodrama. Nós não vamos esquecer que o psicodrama tem um papel significativo na formação de grupos e principalmente como influência para o PELS, o teatro. Pode olhar que muitas das técnicas, que na verdade são os experimentos que nós chamamos em gestalterapia, vem como herança do teatro, da teatralidade que o PELS colocava, o PELS tinha, o PELS que entrava no movimento nos Estados Unidos da contracultura, mas anterior a isso, quando ele estava na Europa, ele participava de grupos de teatro e, principalmente, a influência do Jacob Moreno do psicodrama.